Boa tarde, tudo bem com vocês, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um encontro de uma série de webinars que estamos promovendo para a gente falar de assuntos pertinentes para esse momento que estamos vivendo e tentar levar subsídios para você, educador, e auxiliar nesse momento de não só de crise, mas de reconstrução que estamos vivendo. Todo mundo, a maioria já me conhece, sou Alexandre Eburnio, professor, gerente pedagógico da Pearson, e vocês têm aí um chat que eu estou acompanhando aqui, inclusive, onde vão poder participar trazendo suas colocações, como vocês já sabem. E não se esqueçam que quando quiserem fazer uma pergunta para o nosso convidado, vocês colocam um hashtag antes da pergunta e ela vai ser direcionada diretamente aqui para nós e fica mais fácil a visualização, ok? A nossa equipe pedagógica está acompanhando aí no chat também, vocês estão percebendo que eles estão aí, sempre assessorando, trazendo suporte e fazendo com que vocês tenham uma boa experiência aí com essa live, ok? Hoje nós temos um convidado muito especial, vou falar da temática na sequência, mas eu queria apresentá-lo para vocês, que considero um grande amigo e também um renomado psicólogo e conferencista brasileiro, Guilherme Davoli. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, Guilherme, seja bem-vindo mesmo. Alexandre, o prazer é todo meu. É muito bacana a gente poder usar uma ferramenta como essa da internet para resolver situações. E eu fico, às vezes, aqui preocupado. Eu falo, caramba, imagina se esse isolamento acontecesse há 30 anos atrás, o que a gente faria? Hoje, dentro do possível, a gente está conseguindo trocar ideias com as pessoas e eu vou ficar aqui completamente à disposição de vocês. Que bom, que bom. Até agora há pouco a gente estava conversando, né, Guilherme? E falando da coisa, do lado bom dessa coisa. Estando em casa, tendo a oportunidade de cuidar das coisas corriqueiras de casa e ainda trabalhar, atingindo uma série de pessoas, como você bem Sim, disse agora, também não deixa sim. de ser um grande privilégio, né? Sim, sim, com certeza. Claro que a gente sente muito por pessoas que estão em outras áreas e que de repente estão completamente assim, sem a possibilidade de desenvolver seus trabalhos, seu ganha-pão, né? Mas a gente que trabalha na área de humanos, a gente que trabalha com educação, está tendo essa possibilidade e a gente tem que aprender a utilizar, porque acredito sinceramente que passado todo esse processo da pandemia, passado todo esse processo do isolamento, essa ferramenta ou essas ferramentas, elas continuarão sendo usadas de uma forma cada vez mais intensa. Então, é muito importante que a gente esteja muito familiarizado com todas essas ferramentas e a gente aprenda, inclusive, a gostar desse caminho, porque ele é quase que um caminho sem volta quando a gente pensa em termos de educação mundial. Perfeito, perfeito. Eu vejo que no chat a participação da grande maioria dos nossos parceiros. Muito obrigado pela presença de vocês. Temos aqui também convidados, não parceiros, que estão ouvindo e participando conosco. Sejam bem-vindos também. É um grande prazer a gente poder atingir e compartilhar nossas informações, nossas colocações com toda a comunidade educacional. Hoje nós vamos falar de uma temática, como vocês puderam ver aí já no momento da inscrição, que é o gestor e a linguagem empática de apoio ao corpo docente mediando caminhos. Nós vamos falar então de empatia. Depois a gente falar tanto de resiliências e tentativas de reconstrução que nós precisamos ter para esse momento. Agora vamos pensar nessa resiliência no comportamento e no relacionamento, né, Davoli? Então falar de Sim. empatia, de como a gente pode entender o outro e que isso seja recíproco também, não só de gestor para professor, mas de professor para gestor e também de comunidade escolar para a família e vice-versa, né? Como trabalhar com Uhum. todo esse movimento. E aí, Davoli, Uhum. eu vou trazer algumas perguntas e o público vai poder também trazer suas colocações e perguntas e a gente vai enriquecendo o nosso debate aqui. Mas a primeira pergunta é a seguinte, eu queria fazer uma introdução, Davoli. Eu sempre acompanho as suas conferências, suas palestras e a gente sabe que você traz muito e traz muito bem essa colocação sobre o movimento histórico que a gente vem vivendo na educação nos últimos anos. A gente sabe que Sim. essa velocidade de mudanças que a comunidade escolar viveu nessa transição para o século XXI foi muito complexa, porque a sociedade cresceu de tal forma, não, evoluiu em vários aspectos, e a escola às vezes, e a comunidade escolar às vezes não conseguiu acompanhar isso por uma diversidade de fatores, né? Pensando que agora nós Uhum. estamos vivendo um momento que eu costumo dizer que é um divisor de águas, digamos que é o cume desse momento de transição, onde o Covid-19 veio nos trazer uma realidade onde nós vamos ter que parar realmente e dizer, nós temos que passar por um outro momento
para um outro paradigma, não só no quesito tecnologia, digamos assim, mas principalmente no quesito comportamento humano, não é? Então, fale para a gente um Sim. pouquinho sobre essa introdução, sobre esse período e como a gente combina isso aqui nesse momento, Davoli. Tá joia. Bom, para aqueles que não me conhecem, uma série de cidades aí eu já tive a oportunidade de ter contato, né? Eu sou um psicólogo com um histórico clínico, então eu estou aí há praticamente 38 anos atuando como psicólogo, e aí, paralelo a isso, trabalhando com educação em algumas empresas. Então, o que eu vou falar é algo que a gente observa muito dentro da clínica, que é sinal de que coisas não vão muito bem dentro da nossa sociedade e, consequentemente, interferem de forma negativa dentro da educação. Um fato muito importante quando a gente fala em século XXI, não dizendo que é a virada do século, que é a marca, tá? É que nós passamos a buscar o isolamento. A chegada da tecnologia, que deveria contribuir para as pessoas melhorarem suas relações, e daí surge com tanta intensidade a expressão redes sociais, acabou caminhando, pelo menos aqui no Brasil, no sentido inverso do processo, né? E aí o que acaba acontecendo? As pessoas ficando voltadas para si mesmo, cada um no seu cantinho, cada um no seu quarto, cada um na sua tela. E esse processo de isolamento passou a ser um dos grandes problemas que a gente vinha enfrentando até algumas semanas, alguns meses atrás. As pessoas se isolando e, com isso, entre outras coisas, aumentando índice de suicídio, especialmente em crianças e adolescentes, o índice de automutilação, cortes, aumento do processo de depressão, crescimento da ansiedade, isolamento de pessoas, mesmo entre nós adultos, muitas vezes a gente acabava estando numa roda, mas cada um com a cabeça no lugar. Então, o mundo vinha se isolando, né? Na contramão daquilo que o mercado mundial vem pregando, que é, olha, as grandes empresas, as grandes corporações e, logo depois disso, as médias empresas, as pequenas vão entrando no barco, né? Elas não querem mais o cara que é muito bom para fazer uma coisa ou outra coisa. Elas querem alguém que, além de ser competente naquilo que faz, a secretária, o engenheiro, o médico, o faxineiro, o professor, né? Além de você ser bom naquilo que você faz, você tem que saber se comunicar com as pessoas, você tem que se envolver com pessoas diferentes, você não pode se contentar simplesmente com o conhecimento que te interessa, você tem que aumentar o seu campo de interesse e a partir daí, tendo essa mobilidade entre diferentes assuntos, entre diferentes pessoas, e se tornando uma pessoa extremamente mais útil diante da coletividade. É baseado nessa questão que a escola vem numa mudança mundial muito significativa e que aqui no Brasil, entre outros caminhos, a gente batiza como o BNCC, que é a ideia de, pô, nós temos que preparar pessoas para a vida, mas não para aquela vida que meu pai tinha, não para aquela vida de quando eu tinha 10, 12 anos de idade, para a vida de hoje, que é assim que todo mundo fala, todo mundo se comunica, todo mundo precisa aprender todas as ferramentas. Ontem mesmo, conversando com uma professora, ela falava para mim do quanto que ela sempre resistiu a trabalhar com as coisas do computador, ela sempre resistiu a isso. A vida dela era celular, rede social. De repente, ela está tendo que pensar aulas, programar aulas, ela tem que pensar como é que o aluno vai receber, e ela desesperou, começou a pedir socorro para todo mundo, e ontem ela me falava do quanto ela está orgulhosa de estar conseguindo vencer, olha que interessante, o medo dela. Observa que ela não falou, eu estou vencendo a minha dificuldade. Não, eu estou vencendo o medo. Eu tenho medo de errar, então eu já nem tento. E agora nós estamos vendo que as pessoas têm que tentar. E os nossos alunos precisam aprender a encarar a vida assim. Então, Alexandre, quando você fala assim, bom, como é que vinha vindo ultimamente a questão da educação? Ela vinha vindo ainda tentando trazer a novidade, ainda tentando trazer o debate, a discussão, mas com muitos professores, a enorme maioria das próprias famílias ainda resistente, imaginando que educação é a repetição de um modelo lá da década de 70, 80, exagerando 90, quando na realidade não. É um outro momento, é um outro mundo, e o grande aluno da década de 70 talvez hoje venha a ser um desempregado. E nós estamos preparando para que eles, a partir do conhecimento
e do conhecimento real que envolve pessoas, né? Ele esteja apto para esse mundo e, a partir daí, sim, crescer, sustentar sua família, ter condição de intervir na sociedade que ele está inserido. Quando vem o Covid-19, ele vira para o mundo e fala assim, bom, vocês tiveram um tempo para tentar se adequar e não foram. Agora, vocês vão se fechar e vão descobrir outros caminhos. E um dos caminhos interessantes é que a mesma tela do computador, notebook, do tablet ou do celular, que fazia com que cada um se isolasse no seu canto, hoje é a tela que faz com que a gente trabalhe junto, troque ideias e, numa outra vertente, comemore aniversários juntos, se comunique com as pessoas. Grande oportunidade, porque, gente, presta atenção, você que trabalha aí na tua cidade, independente de ser uma cidade de porte maior ou menor, nós não vamos voltar para a vida que tínhamos. Nós não vamos voltar para aquele mundo que estávamos. Até porque a maioria de nós vinha reclamando demais da vida. Eu não gosto mais disso, não dá para confiar nos outros. Hoje cada um só pensa em si, né? E daí na hora que a gente fica desesperado, assim, isolado em casa, a gente fala, não vejo a hora de voltar para lá. Ué, a gente reclamava de lá, né? Então não é voltar para lá, não. Nós estamos indo para uma nova condição de vida em que as competências humanas, as competências pedagógicas, ou se eu fosse lá para o campo da Bíblia, os dons e talentos que as pessoas têm, eles precisam ser usados na sua maior intensidade, eles precisam ser utilizados da melhor maneira possível, porque não podemos esquecer, o ser humano ele é coletivo, e ele só funciona quando ele se sente útil. Quando ele não se sente útil, começa a dar aquele vazio no peito, começa a dar uma sensação de impotência diante da vida. Foi pensando nesse conjunto, né, de histórias que a palavra empatia parece que brilhou no meio do assunto, né? Sim. A gente pode concluir até que a tecnologia, até então, ela vindo sendo um mecanismo para levar o indivíduo a uma certa introspecção, não é isso? E agora a gente está vendo que ela está tentando fazer o sentido contrário, que é uma extroversão. Você tentar se expor e colocar para fora até um processo de aprendizagem que sempre foi tão pessoal através de uma ferramenta tecnológica, né? Exato. Você sabe que eu comentei isso em algumas outras lives que eu tive a oportunidade de participar, né? Eu lembro quando eu comecei a mexer com computador, alguns anos depois, surgiu o Windows, né? Que é o programa, acho que mais utilizado nos computadores pelo mundo todo, né? E o Windows significa janela. As pessoas têm uma janela para ter contato com o mundo. A gente vinha mantendo a janela fechada, né? A gente estava fechando a janela, a gente não estava abrindo-se para o mundo, a gente queria saber coisas. Então eu falo, eu quero entender disso, eu dou uma olhadinha. Eu quero falar com fulano, eu vou lá. E o resto do mundo? O resto do mundo fica fechado. Hoje a gente está tendo a oportunidade de, através das nossas telas, abrir a janela, olhar o mundo e falar, bom, tem tudo isso no mundo. Agora eu preciso me envolver com tudo isso. Só que para me envolver com esse mundo, eu preciso me envolver com as pessoas. E tenho que me envolver muito especialmente, agora presta atenção aí, você que é coordenador, você que é gestor, mas você que é professor, presta atenção a isso quando você pensa no seu grupo e também nas famílias que vêm dentro do seu trabalho, eu preciso me envolver com as pessoas que pensam diferentes do que eu penso. Eu preciso me envolver com as pessoas que têm outras ideias, outras vertentes. Eu preciso me envolver, inclusive, apesar da dificuldade, com o meu chamado inimigo, aquele que batia de frente comigo, porque é dessas diferenças de ideias que a gente tem a grande chance de poder ir para espaços novos, né? A gente não aprende quase nada quando a gente só anda com gente igual a gente. A gente cresce muito quando a gente experimenta a pessoa e a ideia diferente e a gente oferece aquilo que a gente tem ao mesmo tempo em que recebe deles. Isso é o mais legal da história. Isso faz parte do conceito de reconstrução através da diversidade, né, Davone? Muito bom. E a gente fez essa introdução falando um pouquinho sobre essas transformações que envolvem a tecnologia, porque afinal de contas agora a gente se relaciona de uma outra forma, para a gente chegar no seguinte ponto, você já tocou aí, que seria a empatia. Como eu vou entender o outro e trabalhar com o outro nesse momento. Aí tem uma pergunta aqui, para entendermos de forma mais técnica e o que nosso tema de hoje nos traz, que seria a parte da empatia, diga-nos qual a diferença, afinal, Davone, entre simpatia e empatia, porque às vezes há confusão, né? Não, muita confusão. Para entender isso, acho que a gente tem que ir lá na raiz da palavra, tá?
palavra pátia, né? Rosto, imagem, pessoa, personalidade, tá? E aí eu vou usar 4 palavras para a gente chegar em simpatia e empatia. A primeira é apatia. Apatia, alguém sem rosto, sem personalidade, alguém que não se expressa. Fulano de tal está apático, parece que ele não está nem aqui no mundo. As coisas acontecem e ele não dá importância. Aí existe a palavra antipático. Antipático é aquele que discorda ou nunca concorda com aquilo que está na sua frente. Ele é antipático, você oferece a melhor comida, ele faz aquela carinha de nojo, você fala, vamos lá em tal lugar que é legal, ele vira e fala, mas não sei não, eu não gosto muito disso. Vem conhecer fulano de tal, não, estou bem aqui no meu canto. Então, antipático, eu discordo daquilo que me é proposto, eu discordo da ideia, da pessoa, da cara, da imagem que me é proposta. E aí chegamos nas 2 palavrinhas. Simpático, eu concordo, eu aceito você. Eu vou fazer o melhor para você, eu vou ser simpático no sentido de eu sempre vou te tratar bem. E a gente, até alguns anos atrás, simplesmente achava que pessoas simpáticas, elas eram maravilhosas. Só que a simpatia, apesar de ser algo muito agradável, ela não é completa em si, porque ser simpático é tratar bem o outro. É a secretária que trata bem, o professor que é super educado, é a coordenação que ouve todo mundo, é o pai que ouve todos os filhos. Você fala, mas isso não é ótimo? Espera um pouquinho. Vamos para empático? Empático é ir dentro do outro, lá dentro. É eu ir lá dentro da outra pessoa para poder tentar entender o mundo e as dificuldades da pessoa a partir dos olhos dela, da personalidade, da história dela. Então, simpático. Eu aceito as suas ideias. No fundo, eu nem aceito tanto, mas eu faço de conta que aceito. Você me pediu um negócio, eu vou fazer. Pode deixar que eu faça. Eu vou ser bonzinho. Simpático é bonzinho, tá? E o que é empático? Empático é alguém disposto a calar os seus preconceitos, a calar as suas manias, porque eu quero entender o outro, porque eu quero entender aquele aluno e não simplesmente olhar para ele e falar, esse moleque não quer nada com nada. Eu conheço a família dele, eu conheço o bairro aqui, eu conheço esse pessoal aí, esses aí, eles só fazem barulho, mas eles não querem nada. Então, eu já vou desistir. E o que seria empático? Espera um pouquinho. Ele não está se envolvendo porque ele tem uma estrutura ali que complica. Vamos tentar entender a estrutura dele para ajudá-lo a se libertar de algumas amarras e, a partir daí, ele poder ser ele mesmo e ele, a partir daí ele se envolver. Opa, eu sou coordenador da escola, eu estou trabalhando com os professores agora à distância, e tem alguns professores que, nossa, a gente propõe ideias, eles discutem, eles debatem, eles vêm comigo, mas tem uns professores, aqueles que normalmente não gostam de assistir live de educação, né? Mas tem uns professores que não querem se envolver, tem professor que nem palpita, tem professor que não quer nada com nada. E eu falo, então descarta eles. Não, peraí, não é isso. Eles não querem, vamos entender o motivo? Lembra do exemplo da professora que eu dei agora há pouco? Talvez ele tenha tanto medo de mexer com tecnologia. Talvez ele tenha tanto medo de dar uma opinião num chat. Talvez ele tenha tanta insegurança para mandar um recadinho no grupo de WhatsApp da escola que ele fica distante e isolado. O que não quer dizer que eu fui legal com ele porque eu digo, eu dei oportunidade. Não, quando eu dou oportunidade, eu sou simpático. Não, eu quero ir lá conversar com ele. Então, não é no grupo, né? Sim. Eu vou por fora e falo, meu querido, olha, eu vi que você não participou, porque eu preciso muito da tua opinião. Eu queria muito saber o que você está achando, o que você está pensando. Dá uma ideia para a gente, caminho a gente pode seguir, ou até, você está com alguma dificuldade, ver o que a gente pode te ajudar. Coordenadores, é importante lembrar que o líder, ele é o grande garçom. O líder é aquele que não está aqui para passar uma ordem. Esse que só passa uma ordem, de maneira geral, ele é meramente um ditador. Tá? O líder é aquele que está muito disposto a ouvir e facilitar caminhos para que os outros se envolvam. Então, é aí que está a questão da empatia. Enquanto eu não ouço o outro, eu não consigo ser empático. Porque o meu preconceito, e todos nós somos preconceituosos, ele faz com que a gente de cara e fala, aquele é daquele jeito. Eu já trabalho nessa escola há tantos anos, já vi um monte de gente assim, já trabalhei com muita gente assim, não tem como não, a gente dá uma empurradinha, vamos trabalhar com os outros. A questão não está aí não, nós precisamos de uma equipe que funcione, e a equipe funciona quando ela utiliza o maior número
de conceitos, de ideias, traz para o debate. Uma reunião de 20 pessoas. Quando eu falo qual foi a ideia mais legal da reunião, foi a 21ª. Foi aquela que foi resultado de toda De essa... todas as outras. Isso, dessa somatória, no bom sentido da palavra, dessa briga, dessa discussão. Essa é a grande ideia, e nós precisamos, nós adultos, pensar um pouco nisso, e os nossos alunos, e vocês que são educadores, pensem em seus filhos também, tá? Os mais jovens precisam aprender a debater, aprender com o debate. Então, ser empático, eu estar disposto a conhecer o outro a partir da história dele, das dificuldades e dos prazeres dele, e não apenas a partir do meu julgamento. Simpatia é você ser legal com os outros, mesmo não gostando, né? E às vezes a gente é muito legal com todo mundo, o que não quer dizer que a gente gostou. Empatia é muito mais que isso, né? Perfeito. E interessante a sua fala, porque a gente começa a entender a coesão de tudo isso, porque a empatia é quando você, como você está dizendo, é quando você consegue se colocar, né, na visão e na situação do outro para você poder tramitar naquela opinião que ele tem, entender ela, mas não necessariamente a empatia leva você à permissividade daquilo que ele está pensando, né? É uma questão de levar a situação de debate, os dois lados entenderem as circunstâncias que cada um tem e chegar num consenso, numa coesão, né, Davoli? Lembra, eu falei simpatia é ser bonzinho. A empatia não é ser bonzinho. Sim. A empatia, para a gente usar a mesma palavra, é você ser bom, ser justo, ser claro. E, se necessário, você até ser ríspido, se aquilo for coerente com aquele tema. Mas eu não sou ríspido porque eu não gostei do que o outro falou. Eu sou ríspido pela necessidade de atingirmos uma meta X, né? Nesse Independente exato momento. da característica, sendo ríspido, às vezes incisivo, ou sendo mais maleável, o importante é ser legítimo, né? Exatamente, exatamente. E uma escola ou uma secretaria de educação que quer um sucesso nesse aspecto, ela precisa ter uma identidade muito clara. Ela precisa que, desde ali dos cargos mais altos até as pessoas que estão chegando hoje, elas entendam que tipo de ideia permeia todo o trabalho, né? Aqui na nossa cidade, aqui na escola tal, aqui nesse grupo, a nossa intenção é que a população sinta-se assim, receba determinado conhecimento, atinja determinadas metas, que eles cresçam e pronto. Aí eu consigo pensar, e aí todo mundo pensando junto, né? Quando você chega para trabalhar, e a primeira coisa que a gente fala, o pessoal aqui desse bairro não tem jeito, não? Pronto. Eu falo, então eu vou fazer o que com eles? Eu vou ser legalzinho com eles. Eu vou dar uma aula, mas não vou exigir muito, e eu vou dar uma notinha lá para eles passar, porque daí fica todo mundo feliz e tá certo. Ué, fui simpático, não foi? Só que Sim. Eu sou parceiro do fracasso desse grupo de pessoas. Eu sou parceiro da infelicidade futura desses jovens. Então, perceba que a empatia entenda o quadro para, junto com essa própria estrutura da pessoa, do grupo, da sociedade, a gente poder mexer no sentido de fazer o melhor por eles. E olha, se isso dá trabalho, eu te garanto que também dá um prazer monstruosamente grande, porque você, né, que é um gestor, você que é o coordenador, o professor, você vai se sentir muito mais competente depois que você faz um trabalho desse tipo, porque você fala, cara, eu venci um pouquinho do meu preconceito, sabe? E você atua com mais segurança, né, Davoli? Com certeza você vai ter mais estabilidade e segurança para decidir, porque você está trabalhando dentro de um conceito de respeito com o próximo também, né? Sim, sim. Você pode até errar, mas errou tentando entender acertar a língua. Tentando falar a língua do outro, né? Ninguém é perfeito. A gente sempre vai ter algumas falhas, e especialmente nesse momento, né, que nós estamos num período tão curtinho, né, poucas semanas de experiência nesse novo formato de vida, novo formato de escola, né? Pô, a chance da gente errar é monstruosa. Sim. A gente bola um projeto hoje e daqui a 3 dias a gente fala, não é assim não. Né? Tudo. É tudo muito imediato. E a gente fala, pô, os caras não pensaram antes? Não pensaram. Como é que ia pensar numa coisa dessa? Por isso que esse movimento empático, né, Davoli, desculpa a intervenção, mas esse movimento empático também tem que ser recíproco, né? Porque se os gestores estão tomando decisões que às vezes não são acertadas,
Não significa que eles estão fazendo isso intencionalmente, é por uma tentativa de acerto. E aí a comunidade Sim. educacional também tem que entender toda essa novidade da gestão também, né? Cara, algo que é fundamental, só erra quem tenta, Sim. né? Só erra o pênalti o cara que tem coragem de ir lá para bater, né? E uma coisa é muito clara, nós nunca tivemos uma receita. Olha, eu gosto muito de filme de ficção científica, eu não me lembro de um filme que falasse de alguma coisa que fez o planeta inteiro ficar trancado dentro de casa. Esse é um detalhe também muito importante. A gente fica falando assim, mas como é que vai ficar a educação no Brasil? Não é no Brasil, é no planeta. Sim, Né? sim. Mas e os conteúdos que eles podem perder? Rapaz, o mundo inteiro vão ter que reorganizar essa Uhum. coisa. O que nós precisamos é de gente viva, saudável e, dentro do possível, que se relacione melhor após essa fase que a gente está vivendo. Cara, nós temos que aprender com esse momento. Nós temos que usufruir. Por mais que alguém fale, não aguento mais ficar trancado aqui no meu apartamento, na minha casa. Pô, eu moro num lugar pequenininho, eu tô totalmente sozinho, sem ninguém. Eu compreendo todas essas dores, porque eu tenho acompanhado diretamente algumas pessoas conversando sobre isso comigo. Né? Entre as pessoas que eu atendo como psicólogo clínico, tem uma menina que está num outro país, inclusive, uma brasileira estudando, e ela mora num apartamento de 2 cômodos. E ela trancada num apartamento de 2 cômodos, sabendo que morreram 2 pessoas do prédio que ela mora. Ela não pode ir para o corredor, né? E aí? Dor, muita dor, mas tem que aprender. É Sim. hora da gente aprender. Nem o cinema, que costuma ser revolucionário, né? Tenta Sim. fazer as coisas antes da hora, conseguiu nos dar Uma uma previsão desse perspectiva. cenário. É. Exato. E a partir daí, como é que você quer que a escola, o coordenador, o diretor, ou o secretário de educação, ou o prefeito tivesse a receita na mão? Mas É. não tem mesmo, tá? E a gente tem que aprender ajudando. Aprender trocando ideias e caminhando junto. Né? Perfeito. E Por isso que é 2 mãos. tudo isso que a gente está falando, né, Davor, tem a ver com o clima organizacional, que a gente sempre trabalha, inclusive o projeto político pedagógico das escolas deve abordar isso, né, os gestores trabalhar com isso, a comunidade escolar trabalhar com isso, e a gente sempre tentou trabalhar isso lá no presencial e agora temos o desafio de trabalhar de forma remota com isso. Pensando Sim. que todo mundo na comunidade educacional, todo mundo na escola tem sua obrigação, a sua atribuição no quesito clima organizacional, vamos falar do seguinte: equipe de funcionários e equipe de colaboradores. Realmente Tá. existe diferença entre essas duas expressões? E se existe, qual a importância disso no atual cenário? Eu gosto, quando a gente vai falar de funcionários e colaboradores, eu gosto de incluir mais um item histórico aí, que eram escravos, né? Quer dizer, quando você para pensar a história do trabalho no Brasil, né? A gente tem a época dos feitores e escravos, depois tem a época dos donos, chefes e funcionários, até que a gente chega num momento onde a gente tem gestores e colaboradores, né? Como é que isso acontece? Bom, quando eu vou para escravo, é simples. Eu mando, você faz e você não ganha nada com isso. E se você não fizer, ainda será altamente castigado. Infelizmente, isso ainda existe em alguns lugares, né? Principalmente lugares mais remotos. Quando eu vou para funcionários, eu estou falando, cara, você tem que funcionar. Você foi contratado para dar aula de matemática, o outro foi contratado para trabalhar com os alunos do 2º ano, o outro foi contratado para fazer a limpeza da escola, a outra pessoa foi contratada para trabalhar no computador ali na recepção. Desde que chegue no horário, faça tudo que tem que fazer, saia no horário e não faça nada errado, você funcionou. Então, funcionando, acabou. Você não precisa fazer mais nada além disso. Você não foi contratado para fazer café, então não precisa fazer café. Você não foi contratado para ser gentil, então você não precisa ser gentil, você só não pode ser agressivo, estúpido ou coisa desse tipo, tá? Mas esse mundo da pessoa que funciona, ele já não tem mais espaço. Não. O mundo hoje, ele depende daquilo que a gente chama de colaborador. E o que é o colaborador? É o cara que faz aquilo, quer dizer, eu fui contratado para dar aula no 4º ano, eu dou aula no 4º ano, essa é a minha função, tá ok? Mas além de eu fazer aquilo para o qual eu fui chamado, eu ainda colaboro, eu sugiro ideias, eu trago informações novas, né? Eu quero que as coisas andem bem. E por que é importante uma equipe que colabora? Porque ela permite ao gestor pensar o futuro. Porque a função do gestor
não é cuidar do que está acontecendo, pensando em escola, né? Na escola de hoje. Não, o gestor não pensa a escola de hoje. O colaborador está fazendo todo o processo. O gestor está pensando a escola de daqui 15 dias. O gestor está pensando a escola da semana que vem. Em alguns casos, o gestor está pensando a escola do próximo semestre. Porque o gestor ele está lá na frente trabalhando projetos, né? E se ele confia nessa equipe de colaboradores e essa equipe responde a ele, opa, essa equipe faz as coisas andarem. E é essa troca de experiência entre alguém que está olhando lá na frente e os que estão observando o presente é que faz as coisas andarem, né? Então, o mundo de hoje não tem mais espaço para a pessoa que faz direito, porque isso que no passado era fantástico, fulano de tal é um ótimo padeiro, já não é o suficiente, porque além de eu ser um ótimo padeiro, eu tenho que pensar em novos tipos de pães. Hoje tem gente que só come sem glúten, tem gente que só come sem açúcar, tem gente que precisa que tenha lá uma determinada raiz diferente colocada naquela alimentação. Opa, então ele não adianta ele falar, não, pão é isso. Antigamente eu lembro que a gente ia comprar pão, pão era pão. Mudava, às vezes, o nome de uma cidade ou de uma região para outra, né? Filão, filãozinho, bengala, pá, mas tudo era pão. Era só o tamanho que mudava. A ideia era básica, né? Daí você tinha algumas receitas antigas, né? O tal do pão italiano, a broa de milho, tá? Mas era sempre aquilo, qualquer padaria. Hoje não, você tem um cliente que só come pão integral, você tem um cliente que ele tem um problema ali com a questão do leite, então você tem que eliminar tudo aquilo. Cara, eu tenho que estar pensando, né? Então, perceba, colaborar, está tendo problemas, vamos pensar de novo, né? E essa é a grande diferença. Então, hoje nós precisamos de equipes de colaboradores. Daí você fala, mas eu colaboro, mas eu tenho um colega aqui que não colabora. Meu querido, cuide do seu pedaço. Não se preocupe tanto com aquele que não faz, porque aquele que não faz, quer por insegurança, quer por medo, e eu não gosto dessa palavra, dessa expressão, mas eu vou usar, quer por má vontade, tá? Aquele que não faz, eu não vou conseguir mudá-lo. O máximo que eu faço é dar o meu exemplo. E sabe como é que você faz para você dar um exemplo? Faça a coisa de um jeito feliz. As pessoas, quando vem alguém trabalhando com um sorriso, elas morrem de inveja. E elas querem tentar descobrir como é que faz para ser feliz daquele jeito. Você conhece aqueles professores que na segunda-feira eles já chegam lastimando? Que eles passam a semana inteira falando, oh meu Deus, mas de novo, né? Eles sonham com o feriado, e o pior é que quando chega o feriado eles não aproveitam, porque eles não sabem aproveitar a vida, eles reclamam de tudo. Então eles vão reclamar do feriado também, eles vão reclamar de tudo. Não, cara, a gente trabalha, a gente tem folga, a gente às vezes não tem folga, às vezes a gente trabalha dobrado, mas a satisfação humana, ela está em eu perceber que eu sou capaz, que eu fiz algo diferente, que eu não precisei chamar um especialista para trocar a lâmpada de casa, eu fui lá e troquei. Aquele aluno tem uma dificuldade, eu não vou virar e falar, cara, pera um pouquinho, eu não sou capaz de dar aula para isso aí, não. Não, deixa aí, vamos tentar. Ah, mas e se eu não conseguir? Você está tentando? Você está buscando alternativas? Empaticamente, você está tentando entender esse aluno, a família dele, se for uma questão neurológica, procurou informações que o médico possa encaminhar, ou o posto de saúde. Cara, você está fazendo muito. O resultado não vai ser 100%? Às vezes não. Mas por quê? Porque eu não sou Deus, não sou eu que resolvo tudo. Mas a minha tentativa. Então, colaboradores são as pessoas que fazem a diferença no mundo. E uma escola recheada de colaboradores é uma escola que tem vida, e o exemplo do prazer dessas pessoas faz com que o próprio grupo de alunos que frequenta esse lugar sinta muito mais satisfação dentro do processo de ensino-aprendizagem. Eles querem isso. Com certeza isso vai repercutir na aprendizagem da Voles, com certeza. Muito interessante, a gente pode desenvolver esse assunto que a gente está falando aqui por horas, né? Porque a gente pode levar isso a vários âmbitos, enfim. Me vem na cabeça várias colocações. Mas resumindo, a gente sabe que ser colaborador hoje é fundamental porque não é só uma necessidade da atual circunstância que vivemos, é uma necessidade do século XXI. Hoje a gente sabe que até nas empresas privadas que a gente vê por aí, quando você faz recrutamento de pessoas, eles não olham mais tanto o currículo acadêmico da pessoa em si, mas mais a sua experiência que leva a ele a ser um bom colaborador. Então isso faz diferença realmente. E o que é melhor, a BNCC vem trazendo através do seu bojo de trabalho argumentos de que nós precisamos formar esse cidadão através do processo de ensino-aprendizagem.
né? E para isso Exato. nós, enquanto formadores, precisamos também ter isso, né? Como consciência. Muito bom. Tá Sim, vindo sim. algumas perguntas aqui da Vole. Eu vou deixar algumas delas mais para o final, tá? Para a gente dar sequência. Mas continue Ah, trazendo colaborações que a gente vai trazê-los aqui no final para a gente concluir nossos assuntos, tá? Bom, beleza. Davoli, Oi. falando aí dessa parte desse movimento de diversidade, readaptação, incertezas, receios que toda a nossa comunidade educacional está vivendo, a Ah, gente sabe que isso tudo vai acarretando também em algum momento em conflitos. Conflitos esses, com certeza, vão sendo gerados não só pelas circunstâncias que estamos vivendo, mas também por motivos da condução disso tudo que a gente está falando do quesito de empatia. São ah, conflitos emocionais, conflitos de relação, conflitos de opiniões. Que uhum. medidas podemos adotar para minimizar e até eliminar esse tipo de conflito dentro da organização Uhum. hoje e que isso seja de uma forma colaborativa, como você mesmo falou? Tá, eu acho que se a gente ficar muito atento à ideia de eliminar conflitos, a gente vai estar tentando imaginar um mundo cor-de-rosa, né? Na realidade, os conflitos eles fazem parte da história da humanidade. Os conflitos eles são necessários, não os conflitos 24 horas por dia, lógico, mas os conflitos são necessários porque é justamente a partir das diferenças de pensamento que a gente vai readequando a sociedade, readequando as empresas, readequando a educação, as escolas, tá? O que a gente precisa pensar é em como minimizar o impacto dos conflitos e como pegar essa energia do conflito, porque lembra, conflito é toda vez que você põe uma guerra e aquilo vai gerando energia e vai aquecendo, tá? Como fazer com que essa energia ela seja utilizada de forma positiva, canalizando para uma determinada direção, canalizando para poder solucionar alguma coisa. Nessa hora, o líder, que pode ser o gestor, mas que às vezes nem é, às vezes o gestor nem está presente, mas imagina ali um grupo de professores, até poucos dias atrás, na sala dos professores, e hoje, talvez dentro de um chat, conversando ali por uma dessas diferentes ferramentas, né, de trabalho em grupo que nós temos, né? E às vezes é necessário que eu, enquanto colega dos demais, eu perceba que a condição ali de um conflito, e eu, no lugar de usar aquela coisa antiga, né, pôr um paninho ali para acalmar, oh, gente, para com isso, deixa disso. Não, eu falo assim, gente, vamos pensar juntos. Opa, fulano falou assim. O que o ciclano falou não é o contrário, é simplesmente o complemento. A gente pode pegar essa ideia e complementar com esse detalhe. Opa, vamos sugerir uma outra coisa? Quer dizer, é muito interessante que a posição de liderança, que às vezes está na minha mão, às vezes está na mão do meu colega, às vezes está na mão do outro, às vezes está na mão da própria direção, a condição de liderança, que ela não apague esse calor do conflito, e sim ela direcione o conflito para que a gente possa tirar dele o melhor conjunto de informações possível, né? Eu lembro quando eu ainda fazia faculdade, isso há quase 40 anos atrás, né? Em que uma das coisas que estava se falando, né, era a tempestade de ideias, era uma proposta muito utilizada em empresas, né? E que alguns assustavam. O que é tempestade de ideia? Reúne todo mundo numa sala para discutir um assunto. E lá você fala o que você quiser. Só que você fala e vai falando, olha, nossa, idiota o que você disse aí, oh, não gostei disso não, eu penso assim. Só que as pessoas tinham que ir para essa reunião super Preparadas, né? predispostas, isso, preparados e entender que quando o outro fala a tua ideia é idiota, ele não está me chamando de idiota, ele está falando mal da ideia, só disso. E Sim. se eu souber defender a ideia, talvez ele vai falar, oh, desculpa aí, agora eu entendi, né? Então, havia um clima até pesado, né, nesse tipo de proposta, mas que era extremamente interessante, porque as pessoas, elas jogavam tudo na mesa, e aí quando a gente está com um monte de coisa jogada na mesa, a gente enxerga e tenta achar soluções. Seria como se hoje a gente falasse, gente, mas pera um pouco, como é que faz para dar aula online numa situação assim, assim, assado? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Vamos ver tudo? Porque às vezes eu não quero ver tudo, né? Eu quero ver só o meu pedaço. Eu falei assim, não gostar do meu pedaço, também não vou ouvir dos outros. Opa, aí você se fecha no teu mundo, tipo, não, deixa eles fazerem do jeito deles. Opa, pera um pouquinho, você está perdendo a chance de aprender, né? Você está perdendo a chance de crescer, você está perdendo a chance de ter um pouco mais de informação. Se lá no final de tudo você continuar achando que a única ideia que prestava era a tua,
Tá bom, você teve a oportunidade de tirar uma dúvida, tá? Mas não, quer dizer, jogar as ideias não é errado. Então, o conflito em si, ele é muito interessante, né? Vamos lembrar que é o atrito que faz uma pedra bruta virar um diamante, né? Você vai ali lapidando. O conflito, ele é lapidador, se é que existe esse verbo, né? Ele vai tirando a casca para a gente poder enxergar o que está lá dentro. E a hora que a gente enxerga isso, a gente tem uma possibilidade de crescimento muito maior. Então, não é acabar conflito. Agora, como é que a gente faz para ter essa postura de liderança, né? Em primeiro lugar, volto eu a dizer algo que eu disse há uns minutinhos atrás. Vamos ouvir muito. Vamos ouvir e organizar as ideias. Vamos ouvir. Cada vez que eu ouço, eu falo, nossa, não gostei disso. Para. Você não gostou? Ou é o teu preconceito de novo, não querendo ouvir? Porque você tem mania de, às vezes, não gostar do que vem daquelas 3 professoras ali. E como você tem uma mania de achar que tudo que elas falam não é legal, quando uma delas abriu a boca, você já falou, ih, lá vem besteira. Pronto, eu já me fechei. Não, cara, abre, deixa eu ouvir, vamos ver o que vem das pessoas, vamos dar às pessoas o direito de expressar suas ideias e vamos dar às pessoas o direito, inclusive, delas falarem coisas que a gente não gosta e que a gente acha bobo, acha inocente demais. Cara, a gente se acha muito rei, a gente se acha muito poderoso, a gente se acha muito inteligente. E nós não somos nada disso, nós somos simplesmente mortais altamente falíveis, o que é maravilhoso, porque os falíveis aprendem. Os perfeitos não aprendem nada, os perfeitos vão morrer sozinhos, né? Então, vamos ouvir, vamos entender que quando um conflito surge, a gente ouve, a gente abaixa o tom da voz, porque o tom da voz é que faz o conflito piorar. Então, a gente abaixa o tom da voz dentro do possível e da nossa cultura, e somos educadores, então temos cultura, vamos selecionar as palavras, porque quando você seleciona as palavras, você melhora as relações. E, não é só para o âmbito da educação, não. Eu melhoro a relação do meu casamento, da minha relação com a minha família, eu melhoro a relação com os meus vizinhos, eu melhoro a relação com todo mundo. E eu não estou te dando mesmo, uma né, receita. E consigo mesmo. Lógico. E eu não estou dando uma receita para ser bonzinho, para ir para o céu, não é isso não. Eu só estou te falando que é uma forma de você se sentir melhor. E você se sentindo melhor, obviamente, você vai ser muito mais produtivo. Então, não vamos ser anticonflitos, vamos ser estruturadores do ambiente de conflito, no sentido de retirar dele a melhor energia possível para canalização de novas ideias, para canalização de novos projetos. Perfeito. Então, nós não podemos fugir dos conflitos. Muito pelo contrário, a gente tem que enfrentá-los e administrá-los, né? Isso é muito interessante. E é um desafio muito grande. Pois não. É só um detalhe. Eu só não vou discutir que existem situações altamente agressivas. Aí é outro campo, né? Que aí já entrou no campo da doença mental, do desequilíbrio, né? Sim, Quer dizer, se eu estou num lugar e a pessoa altamente agressiva e se bobear, vai começar a me ofender ou até partir fisicamente para cima de mim. Aí é outra história. Tudo bem, acabou, tá? Mas isso não é conflito. Isso é desequilíbrio. Exatamente. O né? conflito pode ser uma coisa amistosa também, acabar sendo uma coisa amistosa. E o grande desafio nosso, não só como gestores, mas como educadores de uma forma geral, é gerir isso também dentro da gente, né, da Volley, porque para fazer tudo isso que você está dizendo, e é o correto, a gente sabe disso, a gente tem que ter uma autogestão socioemocional muito evoluída, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver muito bem. E você trouxe outras coisas que eu queria colocar que eu achei fantástico. Quando você falou de chuva de ideias, que essa tempestade de ideias, ela tem tudo a ver até com propostas pedagógicas, psicopedagógicas, né? O nosso próprio material didático trabalha muito em cima disso, que é você levantar uma série de ideias, hipóteses, né? Conhecimento prévio, na verdade, e a partir do conflito dessas ideias você vai reconstruindo conceitos, não é? A gente trabalha em cima desse pilar pedagógico. Então isso também tem que ser trazido nas nossas relações interpessoais. E você também colocou uma coisa muito bacana, que é a condição de liderança. E isso significa que qualquer gestão de conflito não necessariamente tem que ser feito pelo meu diretor, pelo meu coordenador ou pelo meu gestor imediato. Ela tem que ser feita pela condição de liderança que qualquer pessoa pode ter naquele momento. É quando você vai oportunizar a situação de, puxa, deixa eu liderar essa situação e
gerir esse conflito. Não necessariamente eu preciso jogar isso para o meu coordenador, para o meu diretor ou para Sim, outro professor, não é? Isso eu achei fantástico essa colocação. sim. Você me fez lembrar uma coisinha aqui. Daqui a pouco, né, a partir das 17 horas, eu vou estar numa outra live falando sobre mães, né, também pela Pearson, num outro setor, né? E aí me veio a lembrança, enquanto você falava, daquela mãe que existe muito ainda, né? No passado mais, em que o menino ou a menina aprontava alguma e ela virava e dava uma dura e falava: a hora que teu pai chegar, você vai ver. Quer É, dizer, ela automaticamente tirava dela qualquer liderança. Quer dizer, eu não resolvo nada, eu não quero decidir nada, eu quero que o pai chegue e resolva. E às vezes o pai chegava e ele não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia o que dizer, né? E outros, até de uma maneira explosiva, chegava já batendo em tudo, sem saber também o que estava acontecendo, né? Gente, o negócio é o seguinte: qualquer um de nós, o mais tímido, o mais aparentemente inseguro, o mais calado de nós, ele, em alguns momentos, vai ser solicitado a se posicionar na liderança. E se posicionar na liderança, como eu falei, não é ser o ditador, não é ser o que manda, não é ser o que decide. É aquele que apazigua e contribui, volta na palavra colaboradores, para que esse grupo se fortaleça a partir das energias e caminhe bem. O grande líder, ele não precisa ir na frente. A gente tem essa ideia antiga, sim, né? sim. O grande líder, ele trabalha tão bem que o grupo pode andar sozinho, né? Eu posso, inclusive, ir atrás. Eu posso ser o grande líder e sentar lá no último banquinho do carro. Eu não tenho que ser o motorista. Mas na hora que Perfeito. precisou, eu usei a palavra. Então, todos nós temos a obrigação de utilizar o conhecimento que temos, as experiências que temos, aquilo que aprendemos com a nossa própria vida e aquilo que aprendemos ouvindo as histórias de outros em prol do momento em que a gente está vivendo. E, de É repente, uma lição também, né, da Vole, para que nós sim, tenhamos consciência de quando nossos pares tentam se movimentar, ou se colocar numa posição, condição de liderança ou de mediação de algum sim, processo, a gente não tem que encarar isso como uma tentativa de se evidenciar ou tentar se posicionar. É realmente uma mediação e a gente tem que ser facilitador nesse momento, né, para as coisas e se organizarem. Então, às essa vezes as palavra pessoas acham que a gestão de conflito sempre deve estar com a direção. A gente tem que quebrar esse paradigma e a gente perceber que todo mundo faz parte disso, né? sim, sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma assistente de pátio, né? Numa das cidades aqui do interior de São Paulo, em que ela teve lá um atrito entre dois professores e ela tranquilamente chegou, e uma menina até bastante nova, né? E, cara, com uma serenidade, ela conseguiu fazer os dois professores se acalmarem e conversarem e solucionar o problema. E você fala, pô, mas era uma menina, sei lá, de 19 anos, né? Os outros eram mais velhos, mais maduros, mais experientes. Sim, mas a menina ali teve a serenidade, né? Lembra Sim. de sereno, aquela chuvinha mansa que não derruba a árvore, mas que molha tudo. É essa aí a atitude da pessoa que assume a liderança. O que não quer dizer que você tem que ser líder todo dia, toda hora. Não, Sim, não. É sim, ali, é sim. naquele momento, Com né? certeza. Perfeito. Davora, mais uma pergunta aqui, antes da gente entrar na participação dos nossos convidados. Tá. Dentro dessa condição de home office que estamos vivendo hoje, que recomendação deve ser observada visando a qualidade do trabalho e o equilíbrio emocional dos Uhum. profissionais de uma forma geral? Tá, gente, olha, primeira coisa que é muito importante, com raras exceções, as pessoas não sabem trabalhar com home office, né? Eu estou aqui conversando com o Alexandre e eu tenho acesso a muita gente que trabalha com essa questão de editora, correndo aí pelo Brasil, para vários lugares, e eles estão acostumados a trabalhar com home office. Então, vira e mexe trabalha em casa, às vezes trabalha no hotel, trabalha no restaurante. Eu já vi gente no meio da estrada falar, oh, preciso dar uma paradinha porque eu tenho uma reunião agora, e aí entra no posto de gasolina, liga o celular e faz parte. Mas a enorme maioria da população não sabe trabalhar dessa maneira. Então, vai para casa e não consegue dividir as coisas, né? Eu, nesse exato momento, estou aqui dentro da minha casa e, passada a porta desse cômodo que eu estou, a vida está rolando. Eu tenho uma filha que está trabalhando home office pela empresa dela, num outro cômodo, eu tenho uma outra que está desenvolvendo uma pesquisa de um material da faculdade, eu tenho a minha esposa
que também está atendendo como psicopedagoga num outro espaço. Mas está todo mundo aqui. E de vez em quando a gente encontra para tomar um café. Ali a gente é família, ali a gente é casa, aqui a gente é profissão. Então, é necessário estabelecer rotinas no home office. Não é porque eu não tenho hora para chegar na escola que eu vou deixar o tempo caminhar. Não, eu vou trabalhar dentro dos meus horários. Se possível, tente organizar a tua vida em termos de horário e em termos de atividades complementares, né? O que quer dizer isso? Tá, eu tenho o horário do trabalho, se necessário, eu tenho o horário de organização do trabalho, que é uma coisa diferente do trabalho, que é quando eu vou verificar a agenda, coisa assim. Eu tenho horário para cuidar da minha casa, que também é um fato bastante marcante. Eu tenho um horário que eu devo fazer alguma atividade física, por mínima que seja, porque eu estou muito parado onde eu estou, e eu tenho horário de convivência com as pessoas da minha casa. Então, eu tenho que lembrar que tem a hora de dialogar, de bater papo, mas não é junto com o meu trabalho. Eu tenho que pedir para que as pessoas, eu sei que para quem tem filho pequeno isso é muito difícil, mas falar, olha, gente, agora eu estou trabalhando, tá bom? Então, eu vou fechar a porta e vou trabalhar aqui. Você fala, mas daí eu tenho 2 filhos, um vai brigar com o outro. Minha querida, você ia estar lá na escola trabalhando, e alguma forma ia se resolver esse problema, né? Uhum. Então, eu tenho que ter uma lógica que, quando escapar do possível, a gente tenta resolver. Mas quando eu já parto da ideia, não, mas eu tenho que cuidar da escola, e essa coordenadora fica mandando um monte de coisa, tem coordenador que manda recadinho às 4h30 da madrugada porque ele acordou e resolveu mandar naquela hora, tem gente que de domingo está mandando coisa para mim, parece que ninguém repara que eu tenho filho para cuidar, eu tenho marido, eu tenho esposa, e o cachorro também agora ficou doente, o veterinário não está... Nossa, aí você vai criando um furacão, né? Sim. Não, nós vamos ter que ter rotinas, tá? E algumas rotinas são muito simples, né? Quer dizer, troca de roupa, lava o rosto, escova o dente, vai trabalhar. Tudo bem que você não precisa colocar aquele salto desse tamanho, tá? Pode ficar até de havaiana, ninguém vai ficar olhando teu pé. Não é essa a questão, né? Quer dizer, eu tenho o conforto de algumas coisas da casa? Tenho sim, posso ter o conforto de algumas coisas da casa. Mas eu estou em casa, casa de verdade, no momento que eu não estou trabalhando. E você fala, Guilherme, você está falando isso porque você está falando para uma editora voltado para a educação, você está puxando sardinha para o trabalho. Não, eu só estou dizendo que o trabalho é onde eu me reconheço numa das minhas grandes competências. Então, eu preciso trabalhar por mim. Eu trabalho porque aquilo me faz bem. E se eu conseguir desenvolver aquele trabalho num tempo um pouco mais curto que o comum, ótimo. Sim. Depois eu vou ter o tempo da família, o tempo do diálogo, porque tem muita gente que fala assim, mas eu quero um tempo para a família. Isso, aí ele vai passar lá e não conversa com ninguém. Tô tão cansado, não vou bater. Ué, espera um pouquinho. Você não sabe de um tempo com a família? Agora tem. Então conversa, assiste um filme junto. Sim. Se não dá para assistir o filme inteiro, assiste metade, depois a gente assiste outra metade, na outra hora ou no outro dia. Então, organizar a vida. Entender que o estresse dos filhos pode estar muito alto, porque eles também estão mais presos a uma rotina. Entender que a outra pessoa da casa, meu marido ou minha esposa, que por algum motivo às vezes está saindo para fazer um outro trabalho, vai trazer problemas de lá, né? E então esse aspecto da vida continua, né? Então é importante para que a gente minimize os problemas, a gente ter a criação de rotina. Eu não vou te dizer qual é a rotina certa, quantas horas de sono, quanto tempo eu paro para almoçar, quanto tempo eu devo gastar cuidando da casa e quanto cuidando do trabalho. Não, cada Isso é um sabe o relativo, espaço. né? Totalmente relativo. Agora, é importante. Vai almoçar? Almoça em paz. Sim. Até porque não tem que sair correndo para ir para a escola, né? Por Uhum. enquanto, não. É pertinho. É sair ali da mesa e ir para o outro cômodo para trabalhar, se é que você não está trabalhando na mesma mesa que está comendo, né? Sim, sim. Então, não tem que correr. Então, come com calma, converse com as pessoas, cobre alguma coisa quando for necessário cobrar, mas não seja veemente na cobrança, porque quanto melhor for a relação de diálogo dentro da família, mais fácil vai ser a minha relação, por exemplo, via WhatsApp ou via chat com a minha equipe de trabalho, né? E a partir daí as coisas vão ficando bem mais serenas. Você sabe, Davoli, que é muito bacana esse comentário, porque a gente percebe que essa vida em home office, essa vida do trabalho em casa, eu e minha equipe já estávamos acostumados a isso há um bom tempo, né? A gente trabalha muito com isso, mas a gente sabe que Sim, hoje toda a nossa comunidade educacional está vivendo isso.
E ela está trazendo, sim, algumas inseguranças por esse fator, a administração mesmo, a administrar a rotina. E o quanto é Sim. importante, né? Porque a gente acha que está em casa, a gente tem o controle das coisas e nem sempre o controle está nas nossas mãos, porque as coisas vão Uhum. fluindo, a tecnologia vai trazendo coisa para dentro de casa, problemas na família, enfim. Tudo isso vai acarretando uma série de coisas. E o que é Sim. importante, você disse bem aí, a gente tem muito cuidado para não transcender, né, uma coisa a Uhum. outra, porque uma coisa pode influenciar e repercutir na outra, pessoal com profissional, por exemplo. Então, tudo isso é uma Sim. questão de gestão, eu acho muito válida essa colocação sua. A Bom. Rosane trouxe uma colocação aqui, ela falou que essa live está deixando ela muito motivada. Isso me trouxe a Opa. uma reflexão da Vole. A gente já falou Uhum. um pouco sobre isso, mas resumidamente, por conta do nosso tempo aí, tenta falar para nós, afinal de contas, o que é realmente essa motivação que a gente tem que desenvolver Uhum. intrinsecamente para começar a trabalhar com mais eficácia nesse processo todo? Tá, legal. Às vezes a gente fala assim, olha, a minha equipe não é motivada, ou o meu gestor não consegue me motivar, ou com essa turma que eu trabalho não dá para ter motivação. Eu sempre acho que a motivação é uma espécie de um remedinho que vem lá de fora e chega aqui e faz brotar em mim alguma coisa especial, né? Imagina que eu sou uma espécie de uma semente e a motivação é uma mistura de adubo e água que vão jogar aqui e aí eu vou dar flor, né? Não, não é isso não. A motivação ela está ligada a algo extremamente técnico, né? Motivação. Eu só tenho ação, eu só tenho ação de ir e fazer, de ir e ajudar, de levantar da cadeira e pegar o copo d'água quando eu tenho um motivo. Eu não saio daqui para ir buscar água se eu não tiver com sede ou se o médico não me deu uma baita dura e falou você tem que tomar tantos copos por dia. Não, quer dizer, eu preciso de um motivo, né? E esse motivo, necessariamente, ele não vem de outra pessoa, de uma instituição, de uma ordem. O motivo, ele simplesmente está em mim, né? Por que eu vou assistir um filme? Ah, não tem nada para fazer, então vou assistir um filme. A hora que você fala assim, cara, qual é a motivação, né? A não ser que você comece e o filme seja fantástico, aí você começa a falar, opa, peraí, né? Não, a motivação é você falar, cara, eu tô precisando de uma ideia nova, alguma coisa legal. Aí você dá um toque em alguém e fala, opa, tem um filme bacana, assim, assiste o filme e tal, que você vai gostar. Tá, porque tem tudo a ver com você. Você falou, opa, esse filme eu acho que tem tudo a ver. Aí você já começou a ficar interessado, né? Por quê? Porque eu tenho um problema, eu quero entender esse negócio. Então, a motivação depende de alguém me dar um problema e eu acreditar na necessidade de resolvê-lo, ou eu ter um problema. Você sabe que uma das coisas que mais gerou, vem gerando, né, depressão na sociedade é a falta de problema, né? As pessoas falam, não, mas fulano de tal está depressivo de tanto problema. Não, falta de problema. Porque quando você tem um problema, você quer resolvê-lo, você encontra mais força para ir atrás, Uhum. tá? Só que às vezes eu olho para uma determinada coisa e eu chamo de problema. Ah, tô sem dinheiro. Sim, tá sem dinheiro e agora? Agora você deveria, ou vou arrumar dinheiro, ou vou pedir desculpa para as pessoas que eu estou devendo, ou eu vou economizar no céu. Quer dizer, eu tenho que tomar uma atitude. Ah, mas tá difícil. A vida tá muito dura. Cara, a vida tá muito dura não é problema. Eu estou sem dinheiro em si, não é problema. O problema que vai fazer eu caminhar em alguma direção é eu assumir, opa, tem um problema aqui, qual a minha responsabilidade? Né? Meu filho está com dor de cabeça. Ah, mas esse menino também sempre está com dor de cabeça, tá? Ah, vai passar. Pô, pera um pouquinho. Tá com dor de cabeça? Bom, então vamos ver, tomou alguma coisa? Não tomou? Como é que foi da outra vez? Liga no médico. Se não dá para ir lá, vamos ver o que a gente faz. Opa, comecei a me motivar. Então, motivos. Eu preciso de motivo. E educador, às vezes a gente precisa olhar para a vida que a gente tem, e agora eu quero que você pense na tua vida pessoal, engajada na profissional, mas a sua. Não da turma, da equipe, o que a amiga falou, não, da tua. E fala, cara, quais são as coisas, os problemas que eu quero resolver? E quais são aqueles que eu só estou aqui sentado torcendo para que resolva? Torcendo para que dê certo? A gente está virando um bando de gente que reclama demais da vida. Uhum. Mas principalmente porque a gente é um bando de covarde que não quer tomar decisão porque tem medo de ser criticado se der errado no final, né? Motivação. Cadê os motivos para que eu acorde cedo? Cadê os motivos para que a vida tenha sentido? Eu conheço um monte de gente que fala, minha grande motivação é que daqui a um ano eu vou aposentar. Ótimo. Eu conheço gente que aposenta, minoria,
e é muito feliz porque constrói coisas interessantes. Eu conheço uma maioria que sonha com a aposentadoria e quando aposenta, começa a falar, mas não tem nada para fazer, não aparece ninguém aqui em casa, a vida... Ué, mas pera um pouco. Você queria se livrar de alguma coisa, você não queria usufruir de alguma coisa, né? Uhum. E nós não estamos aqui nesse planeta para nos livrar de problemas, nós estamos aqui para buscar novos caminhos, novas soluções, para buscar novas parcerias e, a partir daí, sermos pessoas capazes de fazer grande diferença no meio de pessoas diferentes. E aí a gente vai se envolvendo. Então, lembra, cadê os meus motivos? Cadê o motivo para acordar? Cadê o motivo para tomar aquele remédio, porque eu acredito ou não na vida? Cadê o motivo para eu fazer uma aula bem feita? Cadê o motivo para eu conversar com aquela pessoa que às vezes eu me sinto inseguro? Cadê os meus motivos para fazer com que as coisas tenham sentido? Tá muito ligado a sonho, né, Davoli? Afinal de contas, Totalmente. sonho é o combustível que nos move. Então, relacionar a Sim, motivação ao sonho, ao ideal, é sim, fundamental, desde sim. instâncias pequenas até maiores, né? Ah, e Davoli, tem um deixa... detalhe aí, né? Pois O não. excesso de internet, o excesso de ouvir a opinião dos outros, o excesso de ficar seguindo o que os outros acham, faz muitas vezes que eu seja escravo da opinião alheia e a partir daí eu já não tenho sonho. E se Sim, é que tenho, na verdade eu só sim. estou replicando o sonho dos outros, aí não dá. Perfeito, perfeito. Eu queria só sinalizar a participação de alguns municípios que estão conosco aqui Opa, no chat. Auriflama, Cidade Gaúcha, Pongaí, Jaguariúna, já, ó, Botucatu. já estive em Cidade Gaúcha Olha e que achei beleza. uma das cidadezinhas mais bonitas do interior do Paraná. Comi num carrinho de lanche perto de uma pracinha ali, que foi uma maravilha. Muito Olha legal. só, parceira nossa. É, Sim. Reginópolis, Serra Azul, Ribeirão Preto, Amparo, Nova Ponte, Cesares, né, de Mato Grosso, Uhum. e São Simão, Limeira, Platina e Lins. Obrigado pela participação de Opa, todos vocês aí, viu? tem várias aí que eu sou frequentador. São Simão é uma, Serra Azul é Eu outra. desconheço o E lugar aí no vai. Brasil que o Davoli não conheça, viu? O que eu Vamos não conheço, para eu quero conhecer, só quero ir lá. Isso aí. Vamos para nossa reflexão final aqui, Davoli. Eu queria que você deixasse aí, enquanto psicólogo, enquanto pessoa que nos leva à reflexão aí da psicopedagogia de uma forma geral, quais Hum, orientações que você dá para nossos educadores para eles hum. administrarem e lidarem com essas habilidades socioemocionais de forma a superar esse momento e o que é mais importante, levar um legado para o pós-quarentena, para o pós-Covid-19, de forma a gente Uhum. se transformar em pessoas e educadores mais evoluídos ainda após esse momento que a gente estamos vivendo. Tá. Bom, como eu falei lá no começo, não existem receitas, ninguém estava preparado para isso, né? Outro dia eu vi uma pessoa foi me chamar numa live e falou, Guilherme Davoli, especialista no tema. Eu falei, como especialista se eu nunca vivi isso, né? Não existe especialista nesse tema, né? O que eu acho que nós temos que ter em primeiríssimo lugar é compreender que, independente se esse processo do isolamento se mantiver por um tempo menor, maior ou extremamente maior, ele é uma oportunidade onde a gente vai ter que aprender sobre as coisas que estão acontecendo e se aprender a partir daí. Uma coisa é você aprender matemática, outra coisa é você se conhecer estudando matemática. Mesma coisa com relação a esse processo. Segundo, que as oportunidades passam e algumas nunca mais voltam. Nós estamos tendo oportunidade de conversar com as pessoas com um pouco mais de equilíbrio e isso é para ser treinado, porque, como já foi dito lá atrás, nós não vamos voltar para aquele mundo, nós estamos caminhando para um outro mundo, com outra interpretação, com outros medos, e aqueles que usufruírem dessas possibilidades novas, dessas ferramentas, desses diálogos, essas pessoas, elas vão estar muito aptas a fazer diferença no mundo. O resto vai fazer parte dos que reclamam. Uma vez eu li um texto de um sociólogo americano em que ele mostrava, inclusive de forma estatística, né, que praticamente 90% da população planetária reclama da vida e 10% tenta resolver problemas na vida. E eu acho que essa estatística não está errada, talvez as proporções hoje sejam até mais nítidas, né? Eu acho que a gente tem que tomar uma decisão.
eu quero fazer parte do pacote que reclama, ou eu quero fazer parte daqueles que fazem alguma coisa. Se você fala assim, mas tem tanta gente passando dificuldade, se você puder ajudar, vai lá e ajuda, né? Mas tem tanta gente que não vai ter como se alimentar, se você puder, tente alimentar algumas pessoas. Você não vai conseguir alimentar todas. Mas o prefeito podia fazer tal coisa. Cara, educadamente, faça um texto, encaminhe para o prefeito ou para a secretaria A, B ou C, falando, olha, eu tenho uma sugestão, porque é muito fácil, às vezes, né, ou na cidade, ou no estado, né, a gente querer fazer um protesto, não sei quantas mil assinaturas, porque a gente é contra isso, é contra aquilo, e a gente dificilmente sugere, lembra? Prefeitos, secretários, deputados, seja quem for, tem gente boa, tem gente ruim nesse meio, tá? Mas seja quem for, todos estão perdidos diante de uma situação. E aí, o que eu preciso é usufruir daqueles conhecimentos, daquela visão que eu tenho e sugerir. Cara, sugira ideias, lembra? Colaboradores, você é colaborador no mundo em que você está, na tua família, na tua vizinhança, na tua escola, com certeza, mas também na tua cidade, no teu país. Vamos ser colaboradores, porque os colaboradores e aqueles que treinarem o hábito da colaboração, você não tem a dúvida que, passado essa fase mais crítica do processo que nós estamos vivendo, vão ser pessoas que vão ter muito mais facilidade de ser felizes, se adequar às coisas que virão aí pela frente. Existem suspeitas, inclusive, de que coisas semelhantes, né, como essa pandemia, podem estar por vir no futuro. Não por causa desse Covid, não. Outras doenças, outras necessidades. Tá, e não adianta eu falar, mas desse jeito a vida não tem sentido. Tem sim. A vida sempre teve sentido. A vida sempre teve sentido, porque a vida não é uma coisa que existe para nos satisfazer. Ela existe para que a gente viva, para que a gente esteja presente, para que a gente absorva o conhecimento que a gente traz dos nossos antepassados e a gente sirva de alimento para as crianças que estão aí agora. Eu acho que esse é o ponto mais interessante desse momento. Perfeito, Davoli, muito bom. Eu acho que a espinha dorsal de tudo que você nos trouxe aí no quesito empatia é o conceito de que nós temos que deixar de ser simplesmente funcional para ser colaborador, né? Em todos os sentidos, em vários aspectos do relacionamento entre pessoas, do relacionamento humano de uma forma geral. Eu falei para você dos municípios que estão participando, mais alguns aqui sinalizaram: Marema, Santa Catarina, olha aí, Sabino, São Paulo, Cruzeiro, São Paulo, Dumont, Araçatuba. Com certeza pode ter mais aí que a gente não conseguiu visualizar, mas obrigado pela participação de todos. Davola, para a gente finalizar, eu estava correndo os olhos aqui no chat, eu vi uma colocação que eu achei interessante, eu gostaria de compartilhar. Eu não tenho certeza quem foi que publicou aqui, mas acho que é uma boa reflexão para a gente finalizar o nosso encontro. Arrancarei seus olhos e colocarei nos meus, e colocarei os seus no lugar do meu. Assim eu verei com os seus olhos e você verá com os meus. Essa é a definição. Essa é a definição fundamental da postura empática dos dois lados, né? Quer dizer, imagina, eu vou falar de um casamento, mas não pense apenas marido e mulher. Casamento, pessoas dispostas a estarem juntas, né? Um casamento dá certo quando eu quero entender a nossa vida a partir do olhar do outro, e o outro quer entender a nossa vida a partir do meu olhar. Essa troca é constante. Por isso que um grande casamento, ele não faz bodas de prata no sentido de faz 25 anos que estamos casados. Ele vai construindo a bodas de prata, quer dizer, faz 25 anos que nós estamos casando e nós estamos casando. Profissionalmente é assim. Eu tenho 20 anos de carreira. Não, faz 20 anos que eu estou junto com tudo isso que acontece, construindo a minha carreira. E é junto, e é junto. Mas eu morro de saudade da época que a secretária de educação era fulano de tal. Ótimo, você aprendeu muito lá? Tenta pôr em prática aqui, tá? Eu não tenho que simplesmente ficar fazendo o jogo da comparação, porque ele só me dói, não me leva a lugar nenhum, né? Muito bom. Davoli, muito obrigado pela sua participação, você foi excepcional, os comentários e elogios aqui no chat para o seu trabalho estão fluindo e bombando aqui. Eu compartilho deles, muito obrigado. Espero que possamos... Posso deixar só um recadinho para... Claro, por favor. Eu queria só deixar algumas coisinhas de rede social rápido. Quem quiser mandar alguma pergunta, tem meu site,
que é www.guilhermedavoli.com.br, ou pode entrar no Facebook, Guilherme Davoli Psicólogo, ou pode entrar num outro Facebook, que é Projeto Temas, que é um projeto de vídeos para orientação de professores, ou para quem prefere o Instagram, vai lá em Projeto Temas Oficial, e por esses caminhos todos a gente conversa. Se você entrar no meu site, você vai ver um botãozinho verde lá do WhatsApp flutuando na tela. Se quiser falar diretamente comigo, clica no botãozinho, que aí você cai dentro do meu WhatsApp, e aí a gente troca ideias. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou ocupado, mas eu sempre respondo, tá bom? Perfeito, e queria perfeito. agradecer muito você, Alexandre, a toda a equipe do NAMI e a Pearson como estrutura pela oportunidade que está me dando. Muito bom, muito bom. Sigam, pessoal. Eu sou seguidor do Davoli, vale a pena, tenha certeza.